Foi um pouco difícil, porque não era só questão da graduação, questão de ser mulher. Exato. Como vocês começaram lá nos anos 90, onde o jiu-jitsu era muito diferente do que é hoje, vocês sentiram que também tiveram essas oportunidades, também conseguiram dar aula, assumir essas posições, ou para vocês no início vocês sentiram um pouco mais de dificuldade nisso? Olha, foi um pouco difícil, porque não era só questão da graduação, questão de ser mulher, Exato. entendeu? Então, assim, eu tive o Marcelo Yogi, né, que eu falo que é um pai para mim, né? Hoje ele tá na Suécia, já tem bastante tempo na Suécia, mas como eu sempre quis dar aula, sempre quis, então assim, ele sempre me colocou junto, desde a faixa laranja, eu ficava auxiliando ele, ajudando ele com as crianças, porque como eu fazia aula com os adultos, então eu ficava auxiliando na aula das crianças e tal. Então assim, ele sempre acreditou muito, mas sempre tinha esse porém, entendeu? Mas eu via que não era por mim, mas pelo que eu poderia sofrer. Por exemplo, quando eu peguei a roxa, aí eu já não estava morando na Zona Sul, morava no Engenho Novo, e fazendo faculdade, essas coisas todas. E aí surgiu a oportunidade de dar aula num projeto lá, numa escola lá perto. Eu era roxa, eu falei, pô, Yogi, deixa eu, né? Ele até falou, Carlos, eu deixo, mas assim, aí tinha que ter um papel para ele assinar e tal, não sei o que. Ele, cara, mas eu preferiria que você tivesse com alguém, não você sozinha, mas não por mim, mas por tudo que eu poderia sofrer, né? Viver por estar à frente de uma turma, de um projeto sozinha, sendo roxo, já indo para marrom, mas por ser mulher, entendeu? E isso não foi só por ser roxa ou marrom. Na preta já aconteceu, me chamaram para amigo meu que dava aula, só que ele ia para outro canto para dar aula e tal. E ele, pô, Carlinha, tem uma vaga lá e tal, e na época eu precisando, né? Com filho pequeno e tal. Falei, não, vambora, eu vou pegar. Fui pra academia, fiquei um mês indo, dando aula. A turma que era cheia, aos poucos foi esvaziando. Eu assim, né? Bom, não sei, né? O pessoal pode não ter gostado de mim, da minha aula, mas não até que a gerente da academia me chamou e falou que simplesmente os alunos falaram que não queria ter aula com uma mulher. E assim, pra mim, na época, foi um impacto, porque não foi tipo que a aula é ruim, alguma coisa assim, não. Porque eles não queriam ter aula com mulher. E era uma academia de poder aquisitivo bom, né? De aluno, tipo, academia cara, os alunos que tinham poder aquisitivo alto. E aí eu fiquei até sem reação. Falei, cara, eu não sei nem o que falar, não sei nem como correr atrás, não tem nem como debater, porque eu vou falar o quê? Carlinha, você falando isso, eu passo isso hoje. Aonde eu tô morando, muita gente fala, você é até legalzinha, dá aula direitinho, sabe? 60 e poucos quilos, faixa preta, 3 graus, tem homem, tem professor formada, que não tem esse currículo, mas não, preferem escolher um homem, entendeu? Mais cara truculento, mais do que para dar aula, às vezes é aquela pessoa ignorante que xinga aluno, entendeu? Mas prefere estar com homem do que... E assim, nisso, eu não tive nunca oportunidade antes de faixa preta para dar aula. Nunca me chamaram, nunca tive essa oportunidade. Por isso que eu comecei a correr atrás, qualquer curso, qualquer coisa, até hoje. Eu falo que eu sou meio tarada de curso, porque eu gosto de estar sempre correndo atrás. Sempre se atualizando, né? Porque a gente está num esporte que é masculino. Então a gente tem que estar um passo na frente. Tem que estar sempre um passo à frente. E eu ouvi isso de um aluno que era até da polícia, que ele falou para mim, eu gosto muito de ter aula com mulher. Eu falei, por quê? Eu falei, é bom ouvir isso, porque é a primeira vez que estou ouvindo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a mulher, quando ela sabe, ela sabe. Ela não usa força. Ela vai me passar a técnica limpa. Então eu vou aprender certinho a técnica. E ele veio do taekwondo, nada a ver com jiu-jitsu. Eu falei assim, poxa, ouvi isso, eu guardei essa frase para sempre, porque impulsiona a gente a continuar. Porque é horrível falar, até gostei, eu já ouvi isso, até gostei dessa aula, mas, pô, não gosto de ter aula com mulher, não.
Não e assim, a gente acaba tendo que lutar 2 vezes, né? Porque Exatamente. E quando quer a gente treinar com tem a que gente, treinar tipo, exatamente. e Mostrar mostrar serviço. serviço. Mostrar que a gente E nessa pode fazer. academia, eu treinava com os alunos e treinava. Normal, assim, eu nunca tive muito esse problema aqui, acho que elas também não. De tipo, eu nunca fui de escolher treino. Uhum. Pode ser grande, pequeno, o que for, até porque eu sempre treinei com adulto, então pra mim é normal. Até na época que a gente veio, não tinha não como tinha- escolher. Ou a gente Não treinava tinha ou não menina, treinava, ou exatamente. treinava ou treinava. Uhum. Então, assim, e até não gostava quando pegavam leve comigo, tá? Aliás, até hoje. Até hoje. Eu não gosto, não vem com essa, não. Uhum. Então, assim, aí você tem o tempo todo tá se provando. O tempo todo tá se provando. Hoje, né, eu tenho a equipe The Cross, que é com meu esposo, mas assim, ainda passo, até mesmo hoje, eu ainda passo por algumas situações dessa. Mesmo eu já sabendo já. Hoje em dia a gente já tá cascudo já com isso, né? Mas de pessoas não quererem falar pra mim ou passar pra mim pra passar pro Robson, pro meu esposo. Por quê? Porque ele é homem. Entendeu? Ninguém fala abertamente, mas sabe, só que assim, graças a Deus, a gente é muito parceiro, né? Então ele fala, a Carla é mais graduada. Então o que ela falar, a gente vai estar fazendo. A gente vai estar acompanhando. Então a gente está sempre junto. Tudo que a gente faz em termos de equipe, quando a gente resolveu fazer equipe, foi tudo muito gente junto, sabe? Então isso é muito bom, quando a gente consegue ter um parceiro que acompanha, que acredita e que tá dando os passos junto com você. Porque se fosse em outro lugar, se eu não tivesse também essa parceria, eu estaria para escanteio. Coadjuvante, Não né? Não estaria do lado dele. Exatamente. Não É estaria. aquela o que eu falo coisa pra ele, que eu não assim, mando. A gente aqui a gente parceria. tá andando São junto. dois, Nós é somos parceria. parceiros. Sim. Ninguém tá competindo. Ninguém, eu tenho mais aluno que você, ou você tem mais aluno, eu tenho mais horário. Não, a gente é parceiro. A gente tá junto para crescer junto. E é isso que a gente tenta o tempo todo buscar como equipe. É aquela Entendeu? história assim, eu antes assim, tive algumas oportunidades ou outra, mas realmente também não andou muito, mas assim, antes, né, de ter a nossa equipe e tudo, confesso que eu não tinha tanto aquele foco de dar aula no jiu-jitsu. Na verdade, eu como também sou formada em educação física, assim, eu sou formada em educação física, eu sou professora de yoga também, entendeu? Então, eu tinha um foco assim, cara, o que aparecia mais na época, para mim era personal e yoga. Entendeu? Então, eu não tinha, aparecia também a questão do jiu-jitsu, sempre tive contato, sempre trabalhei junto, mas aparecia muito mais a personal yoga. E como eu e meu marido também é a mesma coisa, é aquela parceria, a gente sempre andou junto, então a gente trabalhava junto nos mesmos lugares e tudo. Então, muita parte do jiu-jitsu da aula, eu mesma já passava para ele. Até porque, assim, é aquela parceria em que a gente, assim, é tudo muito bem dividido. Então, assim, eu fico mais na parte burocrática, você com a parte da aula. Que senão a gente se embola, não dá, entendeu? Não que eu não participe em nada e ele não participe. Não é isso. Entendeu? Por exemplo, a gente, na nossa academia, a gente faz um planejamento, no início do ano, a gente faz um planejamento do ano inteiro. Todas as nossas aulas já estão fechadas desde o início do ano até o final do ano. E nós fazemos isso juntos. Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Vamos começar a fazer. É tudo uma parceria. Só que na hora de aplicar, assim, na aula dos adultos, falei, cara, na aula dos adultos você vai, fica à frente, eu fico ali só como boneco. Né? E, assim, o que a gente se divide mais, assim, dando aula junto, é das crianças, o infantil e de adolescente. Entendeu? Então, assim, mas a gente sempre teve muito essa parceria. E essa questão até do ser mulher dentro, a gente sabe que tem, a gente percebe, mas eu assim, sinceramente, como eu não focava muito ali sozinha, para mim não me importava muito isso. Simplesmente eu fazia a minha parte, vamos dizer. Entendeu? Então, assim, eu tô aqui para treinar, eu vou treinar. Tu tá achando que tu vai treinar mais ou menos porque eu sou mulher, ou que sei que. Não, comigo você não vai treinar. Se eu cair para dentro de todo mundo. Aí que eu vou para cima mesmo. Exatamente. aí eu lembro até de uma situação na época que eu acho que se era marrom, roxo, eu não me lembro, que eu treinava lá com o Boizão, né, com o Anderson Ribeiro, e ele tinha uma turma de meninas. E assim,
Não adianta, né, cara? A gente sabe que tem muita menina também que entra naquela de ai, vou fazer jiu-jitsu. Cor de rosa. E eu sempre fui da brigona, né? Inclusive, cara, o Boizão já me conhecia já desde azul e ele caía pra dentro, treinava com ele, apesar do Boizão ser, né? E na época ele pesava uns 140 por aí, né? Treinava, caía pra dentro de mim e eu ficava amassada, mas tava ali brigando com ele também. Eu sempre fui assim. Aí, na época que a gente treinando, e tinha umas meninas lá. E aí, quando ele me botava pra treinar com as meninas, pô, não tinha pena, né, cara? Caía. Caía pra dentro. Mas assim, eu não, olha só, em minha defesa, eu não fazia grosseria, não, mas eu treinava, eu tô ali pra treinar. Treinar Igual de falar, eu tô aqui pra treinar, não tô pra fazer amigo. Amigo é consequência. Machucar. Exatamente, entendeu? Aí ele virava, eu lembro até hoje, cara, sempre sacaneiro que falava pra mim assim, pô, tá vendo? É muito grossa. Por isso, se não fosse isso, eu te botava à frente da turma feminina, você é uma grosseria com as meninas. Aí eu olhava pra ele e falei, cara, é engraçado ouvir isso de quem botava o joelho na minha cara pra treinar. Vai treinar comigo, montava em mim, assim, quebrando minhas costelas, e eu assim, eu vou quebrar minhas costelas. Tu acha que as mulheres vão fazer carinho em você? Eu falei, agora tu fala que eu sou grossa porque eu estou treinando, entendeu? Então, assim, é aquele negócio, né? Que teve aquela visão, eu tive aquele respeito, porque também eu batia de frente com todo mundo. Entendeu? E até hoje, tanto que a gente formou a nossa equipe, eu e meu marido, tudo, a gente sempre teve esse respeito da nossa equipe, porque tem essa divisão. Então, assim, os alunos nós já sabem, na hora de dar aula e tudo, vamos dizer, dúvida e pergunta para ele. Qualquer coisa da academia, fala com a Priscila. Qualquer coisa, fala com a Priscila. Porque em casa é a mulher que manda, né? Hoje mesmo, agora mesmo, eu tava tava na academia agora de manhã, veio um aluno nosso falar com a gente, falou assim, pô, você fala um negócio aqui? Não, um amigo meu e tal, não sei o quê, ele, pô, me chamou para treinar no lugar tal, eu não tô comunicando, não, eu tô perguntando, pedindo mesmo permissão para você. Aí eu, não, tranquilo, cara. Tá bom, vai lá, visita é legal e tudo, não sei o que, fala com o Maurício também pra gente, né, entendeu? Então, assim, eles mesmos, até na hora de falar qualquer coisa, eles já chegam nesse respeito. Até porque eles a gente já criou a equipe com esse respeito. Entendeu? De respeitar as mulheres ali dentro, de ser uma família, de não sei o quê, e principalmente assim, como se fosse pai e mãe, né? Ele é o pai, eu sou a mãe. Aí qualquer coisa vai fazer o quê? Vai pedir pra mãe. Não, isso a gente vai construindo, né? Eu falo muito lá, a gente constrói a cultura, né? Dentro dessa cultura a gente vai crescendo. Isso acontece normalmente com alunos que estão chegando ainda, que ainda não conhece, né, qual o propósito, o objetivo da equipe, né? Mas isso é uma coisa que a gente ainda encontra hoje em dia. Então, uma pergunta